No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra para você que talvez mude a tua vida como mudou a minha. Por isso não pula esse vídeo. Quero trazer para ti uma palavra que tem mexido muito nos últimos dias comigo. É uma palavra verdadeira, toca no coração, e eu quero trazer para você para que possa tocar no seu coração também. Por isso nós vamos falar sobre retornar ao projeto anterior. Então, se você tem algum projeto parado para trás, se você tem coisas que você começou e não terminou na sua vida, se você tem ideias que você queria ter tirado do papel no passado e não tirou, fica comigo até o final desse vídeo, que talvez essa palavra mude os teus pensamentos, a tua maneira de agir, porque assim como Deus tem falado comigo, Ele quer falar com você também nessa mensagem. No ano passado, eu tive um encontro forte com Deus, e Deus pediu para eu reativar os projetos que eu tinha deixado para trás em 2016. Aqui no Rio de Janeiro, 2016 foi um ano muito difícil. Eu tinha começado uma empresa em 2016 e essa empresa até ia bem, mas as pessoas que trabalhavam comigo começaram a desistir do negócio. Comecei a carregar o negócio sozinho no meu braço. Estava um pouco afastado de Deus e também não contava com as bênçãos divinas para que tudo desse certo. Eu achava que eu tocava as coisas com as minhas próprias mãos. E eu acabei deixando essa empresa de lado em 2016. Quando foi no ano passado, Deus me falou fortemente para reativar os negócios, para reabrir a empresa, para continuar o projeto que eu tinha dado no meu coração, que esse projeto não era para ter sido parado, que esse projeto era para ter continuado, que ele iria abençoar esse projeto. E no meio desse caminho eu comecei a mexer os projetos, mas eu estava desempregado, as coisas não estavam financeiramente bem para mim. Em menos de 2 meses, Deus me deu valores absurdos de comissão, mas, enfim, o inimigo também é cruel. E eu acabei passando por uma pessoa terrível. E aí, com isso, eu não consegui dar seguimento aos projetos. Passei por meses terríveis no meu relacionamento, passei meses terríveis no meu relacionamento com a minha família. Minha vida pessoal deu uma desandada, mas Deus me sustentou durante todo esse tempo. E aí agora, recentemente, eu venho trabalhando fortemente junto com Deus, escutando muito a voz de Deus. E eu venho tocando algumas coisas de trabalho, venho sustentando meu trabalho aos poucos. E de alguns dias para cá, eu comecei a escutar algumas mensagens, não de fato que Deus estivesse falando diretamente isso comigo, mas eu comecei a receber uma série de mensagens que dizia: olha para o outro lado, joga a rede de novo. E apareciam profetas no meu YouTube, mas no YouTube eu ainda uso, e apareciam alguns vídeos, sabe? Se Deus estivesse querendo falar alguma coisa comigo, e os vídeos diziam: olha de novo para o outro lado, olhe para o outro lado. E aí vários vídeos dizendo a passagem de Jesus, quando encontra os apóstolos que estavam voltando da pescaria sem ter pego nenhum peixe. Estavam desanimados lá na beira da praia, e Jesus encosta no barco e diz: amigo, volta lá e joga a rede de novo. E como assim? Vai jogar a rede de novo? A gente passou a noite toda pescando, não pegou nada. E Jesus olha e diz: tô falando pra você, volta lá, joga a rede de novo, joga só mais uma vez. E eles voltaram, jogaram a rede de novo, e a quantidade de peixes que entraram na rede era tão grande que eles não conseguiam puxar os peixes para dentro do barco. E esse tipo de pregação começou a aparecer para mim fortemente, e as coisas começaram assim a fazer sentido, e profetas americanos aparecendo na minha timeline dizendo: volta lá atrás, você deixou para trás, volta,
ver o que você largou. Deus está te mandando voltar, pegar os projetos que Ele te deu. E aí eu comecei a orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus e pedir discernimento, até que Deus começou a me visitar de novo, sabe? E eu comecei a escutar fortemente a voz de Deus na minha vida. E durante as noites, antes de dormir, eu tenho um hábito comum de eu oro algumas vezes durante o dia, mas sempre antes de dormir eu oro de novo. Eu gosto, às vezes, deitado na minha cama mesmo, sabe? Fecho o olho e faço aquele overview do meu dia, agradeço por várias coisas que aconteceram e sempre peço a Deus assim: Deus, fala comigo. Deus, me instrui sobre o que eu devo fazer amanhã de manhã, me instrui sobre o meu dia que vem a seguir. Eu não vivo mais por ansiedade, eu não vivo mais pelos meus planos, mas pelos seus planos. Fala comigo. Às vezes eu brinco assim com Deus: Deus, eu vou desligar o meu corpo, mas você sabe que a minha mente não desliga. Não sei se você sabe disso, mas o nosso inconsciente, ele não desliga, ele não para. Então, por isso que a gente tem tantos sonhos, e alguns sonhos proféticos não. Mas Carl Jung dizia que todos os sonhos que passam na nossa cabeça, eles são preparações do nosso inconsciente para alguma coisa que ainda está por vir, ou algum tratamento de alguma coisa que aconteceu. E aí eu brinco muito com Deus com isso. Eu falo: olha, tô indo dormir, eu vou desligar o corpo, mas a minha cabeça vai ficar ligada. Então, se você quiser entrar e me dar aí os planos para amanhã, se você quiser entrar e oferecer instrução, se você quiser entrar e me dar sabedoria, ou também se você quiser entrar na minha cabeça só para me dar desfrute. Às vezes é tão gostoso quando a gente tem um sonho de desfrute, vai. Você nunca sonhou que você estava dirigindo o carro dos teus sonhos? Eu lembro quando eu era pequenininho não, adolescente, né? Que eu falava para Deus assim: Deus, eu queria ficar com aquela menina, eu queria sonhar com ela. E Deus às vezes dava aquele sonho que você estava namorando a menina dos seus sonhos. Então, esses sonhos de desfrute, eu agradeço muito a Deus por um sonho de desfrute, sabe? Recentemente tem um carro que eu gostaria de ter, e Deus me deu a oportunidade de dirigir esse carro num sonho. Depois eu dirigi já fisicamente também, mas a primeira vez que eu dirigi o carro dos meus sonhos foi Deus que me deixou dirigir. Foi a sensação 100% real. E aí eu comecei desde umas 3 semanas pra cá, falando: Deus, fala comigo. Deus, me instrui. Eu quero entender o que essas mensagens que estão chegando pra mim. Isso é uma outra coisa, meu amigo, que às vezes quem é do reino de Deus não está muito ligado sobre as mensagens que a gente recebe. Eu converso muito com minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que foi criada na igreja, mas que tem muita religiosidade na cabeça. E eu brinco com ela falando assim: cara, nada, mãe, nada, absolutamente nada nessa vida é por acaso. Então, se você está andando na rua, você vê uma cobra, você pode saber uma mensagem para você de Deus. Alguma coisa vai acontecer que está ligado a isso. Então, assim, hoje eu vivo um nível de relação, de intimidade com Deus, que eu sei que nessa vida, tudo, absolutamente tudo, está sob o comando de Deus. Sabe? Hoje foi um dia fantástico, um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Eu saí de casa algumas vezes, olhei para o céu, via dezenas e dezenas e dezenas de pássaros voando. E aí eu até falei com a Raquel, minha mulher, falei assim, minha esposa, né? Raquel, tem alguma coisa boa para acontecer. São muitos pássaros voando, muitos pássaros sobrevoando a nossa casa, sobrevoando aqui no condomínio, muitos pássaros. E aí a gente foi almoçar num restaurante, eu encontrei os 2 professores de jiu-jitsu aqui do bairro, né? O professor da Grace, outro professor lá onde os meninos fazem da Academia Checkmate. Encontrei o pastor da igreja que eu frequento,
Enfim, eu falei, tá vendo, Raquel? Os pássaros estão voando, tudo voando. Tem alguma coisa de Deus para acontecer. Então, sabe, eu a partir de um determinado momento da minha vida entendi que Deus fala com a gente por sinais, Deus fala com a gente por diversos motivos, por diversas razões, por filmes, por outras pessoas que chegam ao nosso encontro. Quando a gente começa a entender isso mais fortemente, a nossa fé vai sendo fortalecida. E muitas vezes a gente espera que Deus venha falar com a gente só através de um profeta, só através de um pastor. E, na verdade, Deus está em todo lugar, Deus está dentro da gente. E a partir do momento em que essas mensagens começaram a me tocar e que eu entendi que existia algum propósito de Deus para que isso viesse a estar acontecendo, comecei a me jogar. Então, Deus, fala comigo, fala comigo. Deus começou a falar comigo audivelmente, né? E de 2 semanas para cá, tenho recebido mensagens quase que todos os dias sobre os projetos que eu preciso colocar. Então, assim, muitas coisas estão sendo recolocadas no lugar, muitas coisas que estavam enterradas estão sendo desenterradas, muitos poços que estavam entulhados estão sendo desentulhados. E cada dia que passa, cada dia que avança, eu vejo mais a mão de Deus dentro do que Ele prometeu, dentro do propósito que Ele me deu para refazer. E grandiosamente eu tenho visto, né, o mover de Deus dentro dos meus negócios. Então eu queria deixar essa palavra hoje para você. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra de conforto, né, dizendo para você também olhar para o outro lado, sabe? Você precisa ver o que ficou para lá. Às vezes a gente está tão focado nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia, às vezes a gente está tão submerso nas necessidades que a gente tem de pagar conta, de levar filho para a escola, de cuidar de coisas da casa, de resolver imposto de renda, de fazer um monte de coisa do mundo, e a gente não está conectado nas coisas espirituais. Deus está te mostrando uma chance de você vivendo assim o sobrenatural dele na tua vida, de você poder estar realmente assim desenvolvendo um projeto que vai te trazer alegria, que vai te trazer, sabe, conforto, que vai te trazer prosperidade, que vai trazer paz para tua casa, que vai trazer tudo de bom para você. Você está focado nas migalhas que você tem. Você está focado em resolver pequeno. Você está focado em resolver coisas, sabe, que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, assim, meu convite hoje para você é você botar o seu joelho no chão e orar a Deus, pedindo para que Ele reative os propósitos da tua vida que ficaram para trás. Essa é a estação de restauração. 2026 é um ano muito especial para o ano do Senhor. É um ano onde as coisas estão sendo restauradas, recolocadas no lugar. Muitas pessoas estão passando, sabe, por restauração internas, sabe? Deus livrando as pessoas de depressão, Deus, sabe, renovando casamentos, Deus acabando com casamentos que não são de Deus, Deus, sabe, assim, libertando pessoas, Deus dando prosperidade para as pessoas. 2026 é um ano muito especial. Profetizo isso na sua vida. Se você ainda não escutou essa mensagem com essa ênfase, 2026 é o ano do renovo do Senhor. 2026 eu declaro na sua vida que é um ano de prosperidade, é um ano de alegria, é um ano de libertação. E se você não está vivendo essa alegria, se você não está vivendo essa libertação, se você não está vivendo paz no teu coração, se você não está dormindo bem, se você não está vendo a mão de Deus agir na sua vida, você está precisando de alinhamento. Então, se alinhe com o Senhor, sabe? De noite, coloque seu joelho no chão, fala: Pai, eu recebi hoje a mensagem, eu recebi hoje uma mensagem que tocou no meu coração, e eu preciso que você me alinhe, eu preciso viver o alinhamento de Deus na minha vida. Porque quanto mais alinhado nós estivermos com os planos de Deus, mais a gente vai estar colhendo as bênçãos que Deus tem pra gente. Jesus disse que o jugo dele é um jugo leve. Não é que nós não teremos aflições nesse mundo.
Eu brinquei até com o irmão, sabe, domingo passado, ele falou assim, só alegria? Eu falei assim, calma. Cada bênção que eu peço a Deus, tem um desertinho para atravessar. Mas o jugo de Deus é leve, sabe? O jugo de Deus é leve. A gente sabe que tem um preço a ser pago. A gente sabe que existem tentações que a gente precisa evitar. A gente sabe da santidade que a gente precisa buscar. A gente sabe do tempo de dedicação a Deus que a gente precisa ter. E a gente sabe que a semeadura, ela é assim, uma coisa que demanda tempo, né? Não é tempo para semear, né? Semear é todo dia, né? Inclusive, o provérbio diz que aquele que olha o vento nunca semeará. Então, assim, nós precisamos estar semeando todos os dias. Mas se você quiser comer uma manga, se resolver semear uma manga, você pode levar 7, 9 anos para comer uma manga, né? Então, de acordo com o tamanho do propósito que a gente quer colher, a semeadura ela vai demandar um esforço, ela vai demandar um tempo, ela vai demandar algumas estações. Outras coisas não, outras coisas nascem mais rápido, né? Às vezes você planta uma cebolinha, você pode comer ela em 15, 20 dias. Mas o mais importante é você entender que não adianta a gente semear as coisas que vêm do nosso coração. Se você já sabe que você tem esquecido lá atrás, ora a Deus, pergunta a Deus, é isso que eu preciso reativar? Então você já sabe que você tem que reativar alguma coisa hoje. Você já sabe que você precisa colocar alguma coisa que ficou parada lá atrás para andar. Você precisa pegar aquela energia que foi colocada em algo que Deus botou no seu coração lá no passado e recomeçar aquele projeto. E se você, por um acaso, não tem nem ideia do que você tem que fazer nesse mundo, se por um acaso você está completamente perdido sobre o propósito de Deus para sua vida, te ofereço uma reunião gratuita comigo, 0800, não vou te cobrar nada. Esse é um pedido que Deus me deu, é um dos trabalhos que o Papai do Céu colocou no meu coração, para que a gente possa te mostrar em que sentido, para onde que vai, quais são as ideias de Deus para você aqui na Terra. A gente veio viver uma vida de abundância, a gente veio viver uma vida de prosperidade, a gente veio viver uma vida de liberdade. Jesus disse, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Jesus disse que foi para a liberdade que eu vos libertei. Então, você tem um chamado aqui na Terra. Se nesse momento você se sente perdido, se você está cansado de pagar boleto, de sair de casa, pegar ônibus todo dia, para plantar semente, né, na plantação do chefe, não vê sentido nenhum nisso na tua vida, você pode estar precisando encontrar o seu chamado, tá? Mas se você também está feliz fazendo isso, às vezes pessoas que têm um chamado de trabalhar mesmo, de trabalhar em empresas, que se sentem muito felizes com isso, são muito bem sucedidos com isso, não tem nada de errado. Mas se no teu coração você sente que tem alguma coisa errada, alguma coisa desalinhada com a tua profissão, com as coisas que você faz para ganhar dinheiro, é só clicar aqui no link abaixo aqui. A gente vai fazer uma reunião de videochamada, vou conversar contigo 1 hora presencial, sozinho, individual. Isso é uma oferta de Deus para você, não vai ser cobrado, tá? Fica à vontade com isso. Mas, alinhando a nossa mensagem, olhem para o outro lado, jogue de novo as redes. É tempo da gente recomeçar. É tempo de você desentulhar os poços de água antigos. E é tempo de plantar para colher prosperidade ainda esse ano. Essa é a mensagem de Deus para você. Deus colocou isso no meu coração para gravar, para deixar aqui registrado. Eu espero fortemente que essa palavra tenha tocado o seu coração. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.